Já de volta, e você sabe quem foi o brigadeiro Luiz Antônio, o ministro Rocha Azevedo ou Frei Caneca? Estes e vários outros personagens ilustres das ruas de São Paulo estão presentes na mostra Paulistanos Ilustrados por Paulo Caruso, aberta em homenagem ao aniversário da cidade na Caixa Cultural. A exposição também acontece simultaneamente no Conjunto Nacional e ao longo da Avenida Paulista, onde o público pode conhecer as figuras que dão nome às suas travessas. Eu comecei a desenhar os prédios. E depois do prédio eu comecei a desenhar os homens, que de alguma maneira marcaram sua passagem, emprestando seus nomes para as praças, para as ruas e para os moradores da cidade. Meu pai morava na Praça Júlio Mesquita, né? Eu brincava naquela praça, onde tem aquele monumento que o Jaguar chama de Monumento à Lagosta Desconhecida. O caminho para casa passa por esses dois ilustres que dão nomes de duas ruas importantes, inclusive e no Rio de Janeiro também, que é o Rebouças, né? E o Teodoro Sampaio. Eles não se conheceram pessoalmente. Mas é interessante porque eram negros, filhos de pais brancos com mães negras que depois podem estudar e podem refletir e retribuir para a cidade, né, aquilo que eles tiveram de melhor, que foi a formação e a educação deles. Esse desenho, que é uma sequência do trabalho que eu estou propondo, que é o mapa da cidade ilustrado com esses nomes de ruas e praças. Aqui passamos pelo brigadeiro Luiz Antônio, que é Luiz Antônio de Souza Queiroz, Bernardino de Campos, e aqui é o Frei Caneca, que é outro das travessas da Paulista. Ele está amarrado com corrente e tudo porque ele era um revolucionário contra o Império, contra o Dom Pedro I, foi prego em duas revoluções e foi condenado à forca. E não tinha carrasco com peito para botar a corda no pescoço dele, ele foi fuzilado, né? Porque não tinha, ele era um cara que, apesar essa é uma brincadeira que eu faço no texto, de ser chamado de gay caneca, de frei boneca, coisa do tipo, ele era espada, das boas. E dentro do Conjunto Nacional vai ter uma exposição também com esses bonecos recortados lá dentro, andando, interagindo com as pessoas como se eles estivessem indo lá de Cultura, pegando o elevador. Aqui a gente tem onde começou tudo, onde você começou a desenhar. Esses são os cadernos de desenho que minha avó carinhosamente guardou e virou para mim um tesouro, né, da nossa história. Inclusive tem alguns desenhos como aquele ali, por exemplo, do cara socando um bandido e fazendo o estrépito do choque, do soco na cara do cara, e ele está caindo para trás e embaixo, eu não sabia escrever, mas está escrito fim. Essas coisas não se faz, a agulha não vai sem linha. Outro paulistano ilustre aqui, que é o Adoniran Barbosa, que está no monumento à Lagosta Desconhecida, que foram roubadas, as lagostas foram roubadas e derretidas. Como aconteceu com a Copa do Júlio Cimê, também fizeram isso com as lagostas. E ele fez um samba sobre isso. Do que ser derretida ou roubada. Outros, como por exemplo, que não é tão nobre, mas o Meneghetti, o ladrão, foi preso várias vezes e ele enfrentava a polícia provocando, eu sou um homo, coisa do tipo, e aí subia, fugia pelos telhados, e aos 90 anos de idade ele foi preso, quer dizer, é um cara que marca, né? Essa é uma maneira que eu tenho de humanizar, contando essa história a partir dos homens, né, que fizeram a história, e mostrar que a cidade é feita pelo homem, né? É uma maneira de você ver que não é a máquina que determina, não é a grana por si só.